Bom dia, começando a semana com notícia quente e cabeça fria. Tá no ar mais um episódio da Law Letter, o seu resumo jurídico direto, certeiro, sem juridiquês e a partir de agora diário. Por isso que já estamos aqui na segunda-feira trazendo notícia quentinha. Eu sou o Victor. E eu sou a Laís. Eu tô aqui já com a minha caneca na mão, café quentinho, pra gente poder conversar e falar das últimas notícias que saíram da área do direito. Bora lá? É isso aí, galera. Final do mês, então bora limpar a pauta, revisar as metas, né? Pra começar, inclusive, o mês que vem com o pé direito. É isso aí, agosto tá chegando e hoje a gente tá estreando o nosso podcast de forma diária. E no episódio de hoje tem de tudo, viu? Tem herança com treta, tem juiz aposentado que tá envolvido em escândalo, tem também prova por WhatsApp e um alerta sobre o crescimento da discriminação no trabalho. Então dá o play, pega aí seu cafezinho e vem com a gente, porque notícia boa é a que chega antes do prazo. E amanhã a gente tá junto de novo. Vamos à primeira notícia dessa manhã. Na semana passada aconteceu o falecimento da cantora Preta Gil, uma complicação por câncer. E o que aconteceu? Seu ex-marido, Rodrigo Godoy, voltou aí aos holofotes. E não foi por boa razão não, viu? Depois da morte da cantora, surgiram alguns boatos que ele poderia tentar entrar na partilha da herança dela, avaliada ali em torno de 20 milhões de reais. Mas calma, Preta e Rodrigo já estavam divorciados desde 2023. Como o regime era de comunhão parcial, o ex-marido só teria direito aos bens adquiridos durante o casamento. E mesmo assim, apenas até a homologação do divórcio. Depois disso, ele tá fora da sucessão, né? Mas na prática, como que isso acontece? O único herdeiro legal da cantora é o seu filho Francisco Gil, que ele deve receber ali 100% do patrimônio da mãe. E esse tipo de caso levanta uma dúvida sobre o testamento. Quando a pessoa falece, ela pode deixar algo para o amante? O artigo 1801 do Código Civil proíbe que o testador beneficie o ou a amante se estiver casado. Mas tem exceção. Se a separação de fato já durava mais de 5 anos ou até menos, segundo o parágrafo 1º do artigo 1723, o impedimento pode cair. E se a relação for união estável, então a proibição nem se aplica. E é por isso, pessoal, por essas e outras tantas razões que o planejamento sucessório ele é tão importante. Nenhum boato e escândalo podem mudar o que está ali na lei. E quando a vida amorosa vira enrosco jurídico, é a formalização que garante o destino certo do patrimônio. Negociações informais feitas pelo WhatsApp já viraram rotina, mas será que essas conversas podem ser usadas como prova judicial? A resposta é sim, e especialmente quando acompanhadas de ata notarial. Mas o que é essa ata notarial, hein? A ata notarial ela é lavrada em cartório e tem fé pública, atestando a integridade das mensagens, ou seja, quem mandou, quando mandou, a sequência e também o conteúdo. O artigo 384 do Código de Processo Civil ampara esse uso, desde que as conversas tenham relação com a causa e não tenham sido manipuladas de forma alguma. Foi exatamente o que aconteceu em um caso recente de Blumenau. Um técnico ali cobrou R$ 8.700 por serviços prestados, mas não tinha nota nem recibo. Sua única prova eram mensagens trocadas com o gerente da empresa, discutindo os valores e a falta de pagamento. Ou seja, mensagem no WhatsApp, ela é prova, sim. Essas mensagens foram registradas em ata notarial e apresentadas em juízo. A prova foi aceita e o caso seguiu sim para a audiência, onde as partes firmaram ali um acordo com o pagamento integral dessa dívida. O caso foi conduzido pelo advogado Victor Hugo Bernardes. Essa decisão reforça como o direito acompanha a realidade digital. Mesmo sem documentos formais, é possível sim comprovar obrigações com base em conversas, desde que haja cuidado com a forma de apresentação. A ata notarial não é obrigatória, mas pode ser decisiva para transformar print em prova com força jurídica. Vamos à nossa próxima notícia. Infelizmente, casos assim têm sido cada vez mais comum. A ciclista Thaís Bonatti, de só 30 anos, ela faleceu depois de ser atropelada por um carro, conduzido por um juiz aposentado. Esse caso aconteceu lá em São Paulo, em Araçatuba. Testemunhas relataram que o magistrado dirigia com uma mulher sentada em seu colo.
Uma conduta extremamente perigosa e que levanta sérias dúvidas sobre a imprudência envolvida. A vítima ficou internada por 2 dias em estado gravíssimo, mas infelizmente não resistiu. Essa ocorrência ela foi registrada como lesão corporal culposa, mas depois foi atualizada para homicídio culposo na direção de veículo. Esse juiz ele foi preso e depois levado à cela especial da cadeia pública de Penápolis e agora está aguardando uma audiência de custódia. O caso escancara o debate jurídico sobre culpa e dolo eventual em situações de trânsito. Quando há risco assumido, ainda que sem intenção direta de matar, a justiça pode entender que o agente agiu com dolo eventual, o que muda completamente o enquadramento penal. E a gente quer saber sua opinião. Aqui no Spotify, embaixo do episódio, tem uma enquete para saber se foi culpa ou dolo eventual. Vai lá, participa e coloca sua opinião. Se você ainda achava que discriminação no trabalho era exceção, os dados mostram o contrário. Entre 2014 e 2024, os casos sobre o tema aumentaram 174%, saltando de 314 para 861 processos trabalhistas. Esse levantamento de dados é lá do escritório Trent Rossi Watanabe, com a plataforma Data Lawyer. A maior parte desses casos envolve racismo, mas também cresce a chamada discriminação indireta, que é aquela que vem disfarçada ali de neutralidade. Só nos primeiros 6 meses de 2025 já foram quase 7 mil ações, com valores discutidos que somam 1,25 bilhão de reais. A média por dano moral gira em torno de 200 mil, e os setores que são geralmente mais atingidos são finanças, saúde, varejo e alimentação. O CNJ lançou em 2024 o protocolo de julgamento com perspectiva racial, reforçando a importância de considerar esse racismo estrutural nas decisões. Não muda a lei não, mas muda sim o olhar do juiz sobre o caso. E para ajudar com esse caso, a gente chamou o advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho, Leonardo Mourão dos Anjos. A pergunta é a seguinte: quais são os principais desafios jurídicos na identificação e comprovação da discriminação indireta no ambiente de trabalho? Vamos ouvi-lo. A discriminação indireta é uma forma mais sutil de desigualdade, mas que da mesma forma causa danos reais aos trabalhadores. E ela acontece quando uma regra ou prática na empresa, que aparentemente é neutra, acaba afetando um grupo específico de pessoas. E aí a gente pode citar as mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e entre outros grupos que acabam se diferenciando do que a nossa sociedade, infelizmente, intitula como normal. E o grande problema é exatamente identificar e comprovar esse tipo de discriminação. Por exemplo, comprovar a intenção, isso é muito difícil, porque a discriminação indireta ela não parte de uma ação abertamente discriminatória. Muitas vezes o gestor, o empregador, nem percebe que aquela política interna que é adotada na empresa pode gerar algum tipo de desigualdade. Outro grande desafio é comprovar que algumas regras na empresa acabam atingindo mais fortemente um grupo do que o outro. Por exemplo, uma política que exige disponibilidade para viagens constantes. Isso aí pode parecer, à primeira vista, normal, neutro e até justo, mas na prática pode acabar excluindo mulheres com filhos pequenos, por exemplo, e como eu disse no começo, pessoas com deficiência que enfrentam algum tipo de dificuldade na mobilidade. E aí a gente vai entrar também na questão da prova que seria necessária para comprovar essas práticas. Boa parte das provas que os trabalhadores precisariam podem ficar apenas no âmbito das empresas e através de colegas que seriam testemunhas, mas que ainda trabalham lá e que por medo de represálias acabam se negando a funcionar como testemunha. E infelizmente muitas pessoas que sofrem discriminação preferem também não denunciar, não procurar os seus direitos, seja por desconhecimento, principalmente pelo medo de não conseguir uma recolocação, talvez, no mercado de trabalho, por acharem que um processo trabalhista pode acabar sendo um impeditivo para conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho, um novo emprego, quando, na verdade, isso aí seria apenas um exercício de um direito constitucional de qualquer pessoa. Mas e aí? Como que a gente vai superar todas essas dificuldades? A primeira medida seria o quê? Educar. Empregadores, RH, os gestores e até os próprios trabalhadores, eles precisam entender o que é a discriminação indireta e como ela pode se manifestar no dia a dia da empresa. A informação, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo para ter algum tipo de mudança. Mas isso é apenas suficiente? Não. O poder público também tem que entrar nessa luta através de promulgação de leis mais claras,
de fiscalização efetiva e de punições adequadas para conferir não apenas uma espécie de punição, mas principalmente de pedagogia. As pessoas elas não podem ter medo de se calar. E as empresas têm que estar abertas para criarem canais de denúncia também, para que possa ser, sim, investigado qualquer tipo de abuso no ambiente de trabalho. E a partir de tais denúncias, elas devem ser analisadas com seriedade, com base em dados concretos, uma escuta ativa, empática e uma investigação totalmente isenta. O foco ele tem que ser a identificação se houve, de fato, um impacto desproporcional e buscar soluções justas para os casos que acontecem. Isso, gente, é comprovado. As empresas que investem em diversidade, em inclusão, elas conseguem criar um ambiente mais saudável de trabalho, mais produtivo, e onde, pasmem, a remuneração passa a ser, às vezes, até menos importante para a manutenção daqueles empregados na empresa. Ou seja, combater a discriminação indireta é um desafio, mas é um passo que precisa ser dado para garantir ambientes de trabalho mais justos e igualitários e para diminuir, inclusive, o adoecimento mental das pessoas no ambiente de trabalho, que, infelizmente, tem aumentado assustadoramente. Vamos à última notícia dessa manhã. Então, se a sua intenção é montar ali um acampamento perto do coração do poder lá no Distrito Federal, é melhor você guardar sua lona, viu? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a proibição de qualquer acampamento no raio de 1 quilômetro ali da região da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e de quartéis das Forças Armadas. A decisão tem como objetivo evitar reprises dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Inclusive, na última sexta-feira, Moraes mandou desmontar acampamento armado por um deputado, com barraca e tudo. E sabe quem foi lá pessoalmente no local para garantir que essa ordem fosse cumprida? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Segundo o ministro, a medida visa preservar a ordem pública e impedir aglomerações com fins golpistas. É importante lembrar que o direito de reunião está previsto na Constituição, mas não é absoluto e pode ser restringido em nome da segurança, desde que por decisão fundamentada. Neste caso, o Supremo entendeu que a medida era necessária diante do histórico recente. Mas antes de fechar, a gente tem um recado muito importante para quem é fã de direito penal, não é isso aí, Laísa? É isso aí. Se você é fã de penal, você precisa conhecer a nossa Criminal Letter, nossa newsletter feita só para você que vive e respira a área de penal. É conteúdo direto ao ponto, sem juridiquês, como você já sabe, com análise de casos, artigos do Código Penal e atualizações que realmente fazem diferença para quem estuda ou atua na área. E sabe o melhor de tudo? O bolso é só R$ 9,90 por mês. E você ainda tem 7 dias grátis para testar, isso mesmo, você pode experimentar sem compromisso. E se assinar, ainda entra no nosso grupo fechado no WhatsApp, com conteúdo extra, trocas reais e até eventos com especialistas. Isso aí, você pode conferir a nossa Criminal Letter no link que está aqui na descrição desse episódio. É isso aí, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui, mas lembre-se que a partir de agora o nosso podcast Law Letter é diário. Amanhã tem mais notícia quente com análise prática e sem enrolação. Se você curtiu esse episódio, compartilhe nos stories, marca a gente no @law.letter. A gente gosta muito de ver onde essa newsletter em áudio tá chegando. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo no mundo jurídico, é só se inscrever na nossa newsletter gratuita. O link tá na descrição. Valeu por acompanhar mais um episódio da sua melhor companhia jurídica de segunda a sexta. Até amanhã.